Boa tarde, estamos iniciando a nossa apresentação do trabalho de Sociologia da Religião, tendo por tema Cristianismo e a Educação. Assim sendo, a princípio gostaríamos de dar uma introdução, uma breve análise histórica da visão sociológica da educação. Dentro desse aspecto, é essencial que, em primeiro momento, a gente entenda que a sociologia é um estudo científico da sociedade. Assim sendo, é, a sociologia busca analisar as várias etapas, bem como áreas da sociedade, e uma delas é a educação. E dentro disso, dentro desse estudo científico da sociedade, no século XVIII e XIX, surgiram os primeiros sociólogos que trabalharam com a educação como campo de análise. E eles tinham alguns objetivos centrais que eu gostaria de destacar aqui, que eram compreender o papel das instituições, a função dos grupos de ensino, a influência da tradição e as transformações educacionais provindas desse movimento social. Dentro disso, destaca-se quatro sociólogos. O primeiro deles é Durkheim, o qual ele enfatiza que a educação é um método de socialização. Há também Max Weber, que ele entende a educação como uma transmissão de culturas e conceitos relacionados com a cultura. Há também Karl Marx, que vê a educação de uma perspectiva um pouco diferente, analisando que o Estado utiliza por meio da educação para servir como um método de condução e educação do proletariado, para que ele possa aprender as leis e ser regido por elas. Há, contudo, também Bourdieu, que é o principal fundamentador desta área da educação, da sociologia, né? E ele entende a educação como um processo de dois pontos centrais. O primeiro dele é a importância da família dentro do processo de educação e também da escola. Então, ele vê a educação como um processo que passa pela família e se desenvolve, consequentemente, na escola. Bom, como então a educação é vista pela sociedade brasileira? Pode passar, Rafa? Certinho, então. Bom, no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, ele diz o seguinte: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas, ainda assim, na prática, o que a gente vê é uma grande desarmonia em relação à Constituição. Pode passar? Segundo Simon Schwartzman, ele fala no seu artigo denominado Os Desafios da Educação no Brasil, o seguinte: no início do século XX, a maioria da população na Europa Ocidental, Nova Inglaterra e Japão já era alfabetizada, enquanto no Brasil e em quase todos os outros países do mundo a educação formal só chegava a uma minoria ínfima. Então, para Schwartzman, o problema de hoje ele só pode ser entendido ao entendermos as origens do nosso país, né? E ele vai falar nesse artigo, então, que no século XIX o Brasil ele era uma sociedade predominantemente rural, né? Estava sob domínio de um império que tentava adotar o modo de governo dos maiores países europeus, mas não tinha recursos para isso, para agregar toda a comunidade. A sociedade brasileira, então, ela era composta por uma pequena elite, né, de brancos que eram descendentes de portugueses, escravos negros, e o que restava da população eram, então, indígenas, e também havia uma grande quantidade, né, de mestiços, ex-escravos e alguns homens livres empobrecidos que viviam ali da agricultura. Mas então era uma sociedade muito pobre e que tinha muito pouco acesso à educação. E esse quadro ele só ia mudar no fim do século XIX, quando alguns imigrantes começariam a chegar no Brasil, como japoneses e alguns europeus, né? Em 1900, então a população ela já começava a mudar, com um terço da população sendo imigrante, né? E um terço dos jovens começaram a frequentar, já frequentavam as escolas primárias. Então foi começando a ser pensado um processo mais elaborado do que seria a educação no Brasil. Pode passar. E somente em 1920, então, esse processo ele foi colocado em prática com grandes reformas na educação brasileira. E entre essas implementações, as mais famosas a gente pode falar que foi a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a reforma da educação tecnológica e do aparato de formação profissional, a implementação do Fundef também, enquanto mecanismo de desconcentração da educação fundamental e algumas outras. Mas esse movimento tardio, então, ele é refletido hoje na sala de aula. Por isso, a educação no Brasil ela permanece sendo ainda um grande problema social. A visão da educação nas igrejas cristãs. Juliana Rotter, em seu artigo publicado Educação Cristã,
ela aborda que o líder tem um desejo de falar sobre educação, que é eficaz, mas também fala sobre a importância que a educação deve ser baseada nos princípios bíblicos. Por quê? Porque hoje o mundo está sujeito às ideologias filosóficas, por isso que as igrejas hoje vivem um alerta. Porque essas ideologias estão entrando dentro dessas, posso dizer, dentro dessas religiosas, e ali o certo está se misturando junto com o errado. Né? E essas ideologias estão sendo apresentadas para as crianças, no mundo secular, e a igreja hoje tem o dever de proteger as crianças contra o ensino que distorce o princípio da verdadeira educação cristã. Então, o princípio da educação cristã deve ser o quê? Os princípios bíblicos. E o líder hoje, com a sua influência, deve passar para essas crianças o que é o correto, o que é o certo. Não baseado naquilo que o mundo fala, mas conforme o pensamento bíblico. Que por isso é necessário a valorização dos princípios bíblicos apresentados nas Sagradas Escrituras e o envolvimento da liderança eclesiástica. Ou seja, é todo um corpo que precisa ali estar envolvido sobre essa influência da educação nas igrejas. E, infelizmente, a gente, no mundo que a gente vive no contexto, a gente percebe que essas pequenas ideologias estão entrando dentro das igrejas cristãs e têm distorcido a verdade que é coerente com os princípios bíblicos. Por isso, com esse contexto de educação nas igrejas cristãs, hoje a gente precisa viver em alerta, porque envolve a gente também. Uma educação é tratada pela Igreja Adventista. Pode passar, por favor. Bom, a princípio, né, para começarmos, é interessante notar que dentro do contexto da educação na Igreja Adventista, a Igreja Adventista ela olha com muito bons olhos para a questão da educação, porque ela foi algo instituído como propósito divino lá no céu, né? Nós temos aí a educação edênica, que foi a forma como um Deus encontrou para ensinar alguma coisa para Adão e Eva a respeito de si mesmo, né? Então, de outra forma, de forma mais simples, a educação ela é o conhecimento de Deus, né? O Deus criador. No livro Filosofia da Educação Cristã, na página 12, tem um texto bem interessante que resume bem como que a igreja trata isso, né? O valor do homem é calculado no céu de acordo com a capacidade do coração de conhecer a Deus. Então, para a Igreja Adventista, a educação tem esse intuito, né? Esse intuito de conhecer a Deus, conhecer o seu propósito divino. Quando nós vamos para o livro Educação também, o livro Educação Ellen White relata que a educação ela tem o intuito de restaurar a imagem e semelhança do homem, ou seja, das pessoas, no homem, né? Imagem e semelhança de Deus no homem. Então, ele tem esse intuito de relacionamento com Deus, de levar o aluno, ou as pessoas que estão envolvidas na educação, a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E aí, quando nós vemos na educação edênica, por exemplo, que é o princípio da educação cristã, lá naquele contexto, nós vemos que naquela situação Deus ele era o professor, Adão e Eva eles eram os alunos, a sala de aula era o Éden, e o texto ali a ser abordado, né, onde eles estudavam, era justamente a natureza. Então, nós vemos que desde o início Deus já estipulava a educação como um propósito, né? Um propósito não somente acadêmico, mas um propósito divino, né? Embora a educação também tenha esse propósito acadêmico. Mais à frente aqui, no livro da Educação, Ellen White comenta, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Pois na educação, assim como na redenção, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em outras palavras, também a educação tem esse intuito de levar os alunos a também encontrarem a Jesus, encontrarem e refletirem no sacrifício que ele fez por eles, né? E assim também, de alguma forma, a educação é um meio que a igreja encontra de levar pessoas, de levar alunos para o reino dos céus. Agora, pensando um pouco em como a educação adventista pode influenciar muito dentro da sociologia, podemos entender que Ellen White já falava, dando uns conselhos para os professores, né? Que os professores se santificarem cada dia mediante a obediência da palavra e segundo foram guiados pelo Espírito Santo, então eles entregariam a seus alunos vislumbres de coisas mais celestiais, né? E pensando nisso, né? Vamos a passar aí ao seguinte slide. Ela comenta 6 pontos baseados em os ensinos de Paulo, né? Principalmente aquele ensino mediante a Bíblia. Nós concordamos que nossa educação adventista tem como base principal o estudo da palavra de Deus. Asimismo, também é muito importante ressaltar a influência dos lares dentro do ensino e os conhecimentos que os alunos podem aprender, não somente em uma sala de aula, também dentro dos lares. Quão influente é essa questão de o ensino mediante os lares. Por outro lado, também o ensino que tem para oferecer a igreja, a educação adventista é principalmente fomentar líderes espirituais. Por exemplo, vemos que dentro de cada área ou cada matéria, de cada turma que
nossa educação adventista mostra, sempre vai buscar de que os alunos possam se desenvolver melhor. Por outro lado, também o ensino que a educação adventista tem para a sociedade não somente busca aprender conhecimentos ou que os alunos possam ter conhecimentos, por outro lado, também a exortação do caráter. E, por último, o ensino com a fé cristã. Quão importante também é reconhecer de que, por meio dos conhecimentos e princípios bíblicos, já um estudante está se enchendo do caráter cristão e assim possa conhecer melhor suas raízes através da história cristã. Agora, como a gente pode entender essa questão entre ensino e fé cristã? Bom, 3 pontos importantes. Primeiro, os conhecimentos têm que levar ao estudante a entender o que significa salvação na vida deles e como eles podem pegar para a vida deles, né? Segundo, não somente a competência da razão vai fazer de que um estudante possa ser melhor em uma aula, não, mas também vai buscar principalmente essa sabedoria do alto para que ele possa ter essa transformação de caráter. E como falamos há uns minutos atrás, a sabedoria, o conhecimento vai fazer de que um estudante possa conhecer melhor a história cristã e assim possa se identificar melhor como um estudante cristão. Bom, continuando aqui, a contribuição da educação adventista para a sociedade. Nesse ponto, nós vemos que o Iago levantou uma questão muito interessante, que no Brasil a educação tem sido desfalcada e o estudo e ensino tem sido prejudicado. Bom, a educação adventista veio para consertar esse ponto, trazendo uma educação que não tem apenas o compromisso com a qualidade pedagógica, mas sim o aperfeiçoamento e o desenvolvimento escolar do aluno, mas também com a sua formação integral, contando com infraestruturas adequadas e modernas e seguras para melhor atender cada aluno. Estamos aqui somente no Brasil há mais de 126 anos na área da educação, mudando milhares de vidas, contando com 520 unidades apenas no Brasil e 246 mil alunos no Brasil, ou seja, mais de 246 vidas que estão sendo transformadas, porque a educação adventista ela é muito mais do que o ensino, ela vai além. Ela busca não apenas ensinar os alunos, mas sim salvá-los. É uma educação redentora. Tem transformado mais de 246 mil vidas aqui no Brasil e ao redor do mundo é mais de 2 milhões de alunos.